Olá, você é nosso convidado para acompanhar, a partir de agora, uma conversa com o senador Randolfo Rodrigues. E o nosso tema são os impasses que tanto o Senado como o Congresso Nacional vivem nesse momento para a instalação de uma comissão capaz de investigar irregularidades na administração da Petrobras. E esse é o nosso tema da conversa. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Abril começou com uma sucessão de movimentos de oposição à situação. E agora a gente está fechando essa semana com a possibilidade de se definir qual é o foco de investigação, se a comissão for parlamentar de inquérito, e qual será o foco se ela for mista, uma vez que para as duas situações, situação e oposição estão se manifestando com suas propostas. Qual é a sua expectativa em relação a esse impasse? Bom, o que eu desejo talvez seja diferente da verdadeira expectativa. O que eu desejaria era que tivesse investigação. Tivesse investigação indiscriminadamente, sobre a vontade. Lamentavelmente, vale aqui aquele trecho da música do Guilherme Arantes. Infelizmente, nem tudo é exatamente do jeito que a gente quer, né? Porque o que eu desejo é que tivesse investigação. Fosse investigada a Petrobras, fosse investigado o metrô, fosse investigado o porto, não sei das quantas. Só que o que o governo quer não é o que eu desejo. O governo não quer que se investigue nada. Aí eles vêm com essa história aí. Não, vamos fazer uma CPI para investigar tudo. Não é isso. Eles propuseram uma CPI aí que quer que se investigue tudo para que não se investigue nada. Se quisessem mesmo que se investigasse tudo, propunham uma CPI da Petrobras como nós da oposição propusemos, e se propunha uma outra CPI para investigar metrô e as outras coisas. E o movimento que se fez para tentar, através de uma CPMI, evitar esse debate, porque agora a gente caiu num debate conceitual, né? Saímos do mérito da investigação e o foco está desviado, as energias estão desviadas por um embate que é que investigação, que é, não é, o tempo voa. Num ano atípico. O tempo voa e o tempo inviabiliza. E é isso que se quer. Que o tempo inviabilize. E como é que a oposição pode se defender disso? Olha, nós agora vamos, na semana que vem, ou melhor, nessa semana, o senador Vital do Rego, na Comissão de Constituição e Justiça, vai dar a resposta. A resposta tende a ser, na verdade, a resposta foi dada pelo presidente Renan e deve ser confirmada. E não vejo outra alternativa para a oposição senão recorrer do seu direito. Porque o que está acontecendo é uma situação inusitada. É a situação inusitada em que a maioria obstaculariza, impede o direito da minoria, né? CPI está lá na Constituição. Você que está nos assistindo pode ver. Artigo 58 da Constituição, parágrafo 3º. CPI é direito da minoria. O que ocorre é que com essa ação da maioria está sendo impedido o direito da minoria. O que vai restar para a minoria? Ir ao Supremo Tribunal Federal, porque está sendo impedido o nosso direito de ser exercido. O senhor acha que a partir do momento que o presidente do Senado Federal delega à Comissão de Constituição e Justiça a decisão final do questionamento que foi feito em plenário, abre-se daí para frente um precedente que toda e qualquer CPI que se procure abrir passe por esse caminho, acabe repetindo esse caminho? Não, vai abrir um precedente sério. Porque na Comissão de Constituição e Justiça, a situação tem maioria. Não, vai abrir um precedente sério. Qual é o precedente sério que vai se abrir? É que qualquer CPI que se quiser se instalar aqui por parte da minoria, que não agrade a oposição vai querer fazer uma outra CPI para obstacularizar a CPI que a minoria vai tentar. E aí, por conta disso, vai surgir uma questão de ordem, que o presidente pode querer encaminhar para a Comissão de Constituição e Justiça. E aí nós corremos o risco de desmoralizar um instituto tão sério, que é o Instituto da CPI, que já foi muito desmoralizado, vamos combinar, nessa legislatura. É algo lamentável. Esse é um caminho muito ruim que está sendo optado por parte do governo. Em termos, né, por exemplo, o senador Álvaro Dias questiona se a CPI do Cachoeira foi realmente o fracasso que a situação
ponderou em plenário essa semana. Não vamos repetir a questão da Cachoeira. Nesse caso, eu divido, inclusive, do senador Álvaro Dias. Eu concordo que a CPI do Cachoeira foi, de fato, um fracasso. E foi um fracasso combinado pelos dois, foi um fracasso construído pelos dois. Construído por parte do governo e construído por parte do PT e construído também por parte do PSDB. Vamos combinar que os dois, como tinham culpas no cartório, ambos não queriam que nada fosse investigado. E aí, quando se amplia a possibilidade de investigação dessa CPI, cai-se nessa mesma situação? Num tensionamento de forças que não interessa a ninguém que essa investigação aconteça? Assim, de nossa parte, nós gostaríamos que as investigações ocorressem. Só que, assim, vamos ser claros no sentido de quem não quer que a investigação aconteça. Se da parte do governo quisesse que alguma investigação ocorresse, então seria simples. A investigação sobre a Petrobras, ou seja, a primeira CPI protocolizada em relação à Petrobras, ela se instalaria, ponto. E o PT e partidos aliados protocolizariam uma segunda CPI somente sobre o metrô. Bastaria, inclusive, trazer para nós do PSOL que nós subscreveríamos essa CPI. Ponto. Não haveria nada demais no Congresso Nacional ou no Senado em termos de duas CPIs funcionando. Nós não temos nenhuma CPI na fila. Tem espaço regimental para as duas funcionarem. Seria bom para a República e para as investigações que esses dois casos, a história do metrô, que envolve o PSDB, e a história da Petrobras, que envolve o PT e o PMDB, fosse colocada a limpo. Só que ocorre que a lambança toda, quem está fazendo é o governo, são os partidos do governo, o PT e o PMDB, que traz o tema de Petrobras, de metrô, de porto e de tudo junto em uma CPI. Para o quê? Para que nada seja investigado. Foi em função desse tipo de possibilidade que o senhor, com mais 6 senadores, foram à procura, recorreram... Exatamente. Porque é o seguinte, olha, eu não tenho bola de cristal, nem sou chegado a dons de vidente. Mas eu sabia, eu imaginava que não ia dar tamanho em bom de caminho. resistência. E essa história de CPI, essa briguinha que virou PT e PSDB, é um tipo de briguinha, com perdão da expressão, uma picuinha que já está chata na República. Virou uma picuinha chata na República. Iria acabar desancando nisso que desancou. E nós, logo no começo dessa história, 2 semanas atrás, achamos, olha, vamos ver o que é que tem disso? Vamos ao Procurador-Geral da República, vamos entregar os fatos, e o Procurador-Geral da República, que é o fiscal da lei, que inclusive tem autoridade para investigar o presidente da República, vai adiante nos fatos. É uma saída de pelo menos preservar a investigação. E pelo menos salvar a necessidade da investigação e cumprir o nosso papel constitucional de que a investigação seja feita. Senador José Pimentel disse que a partir do momento em que se rompeu um acordo das lideranças de primeiro ouvir presidente da Petrobras e ministro das Minas e Energias para depois decidir sobre sim ou não para a CPI, a partir desse momento que esse acordo foi rompido, a presença dos dois também não é mais garantida. Bem, o senhor confirma isso? Acho que vai ser por aí? Comigo esse acordo não foi feito. Eu sempre acreditei que deveria ser tido desde que surgiu os fatos. E vamos combinar. Esses fatos surgiram como? Surgiram com a própria presidente da República pegando a resposta que deveria ser feita ao jornal Estado de São Paulo e respondendo de próprio punho. Estranhamente, né? Era uma resposta a uma matéria que estava sendo feita pelo jornal Estado de São Paulo e poderia ter sido, era um caso que estava à luz pelo menos de 2006 e ela resolveu, não sei porquê, talvez por conta das contradições que existem no próprio partido do governo, resolveu responder de próprio punho, dizendo, olha, eu não tenho nada a ver com o que foi feito em 2006, mas eu não tinha todas as informações. Ou seja, ela própria. Então, por que não foi demitido antes o senhor Nestor Severo? Vamos ser claros na história. Que, aliás, diz que deu as informações. Exatamente, que depois, tanto ele quanto o senhor Sérgio Gabrielli contradisse a própria presidente. Ou seja, vamos combinar. Quem fez explodir esta crise no colo do próprio governo
foi a própria presidente. Aliás, é o ex-presidente que declarou e depois disse que a própria presidente deu um tiro no próprio pé. Enfim, então, esta crise foi estourada no colo do próprio governo pela própria presidente. Vamos deixar bem claro isso. Nós só queremos o esclarecimento de todos esses fatos, desde o começo. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E a você que nos acompanha, obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho enviando sugestões ou críticas para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acessando senado.leg.br/TV. Até a próxima.